Antes de começar o vídeo, eu preciso falar algo muito importante com você. Se esse canal ainda está no ar hoje, é por causa de pessoas como você. Por isso, eu te peço de coração, se inscreva e deixe o seu like. A verdade é simples e precisa ser dita. Sem a monetização do YouTube, a gente não consegue continuar fazendo esse trabalho. Não é fácil manter um canal de notícias independente. E cada like, cada inscrição, é o que mantém tudo isso vivo. Se esse conteúdo faz sentido para você, se ele te informa, te ajuda ou te faz refletir, apoie o canal agora. Muito obrigado por estar aqui, de verdade. Agora, vamos ao vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dia 22 de dezembro de 2025, uma notícia muito importante foi publicada pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos falar sobre uma anistia aprovada no Congresso que está sendo comemorada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o YouTube, a notícia divulgada traz um grande impacto político e social ao cenário atual, com Bolsonaro expressando sua alegria em relação à decisão. A aprovação da anistia pode ter diversas implicações para o Brasil, tanto no contexto político quanto na esfera pública. Em meio a debates acalorados, a decisão foi tomada pelo Congresso, gerando repercussões diversas entre os partidos e a população em geral. Bolsonaro, por sua vez, vê essa aprovação como uma vitória, manifestando publicamente seu contentamento. A anistia pode servir como um ponto de virada para muitas questões pendentes na política nacional. E é crucial entender o que isso significa para o futuro do país. Agora, vamos analisar essa situação mais a fundo. Historicamente, anistias têm sido utilizadas como ferramentas políticas para apaziguar tensões e resolver conflitos que, de outra forma, permaneceriam estagnados. No Brasil, a anistia já foi aplicada em diferentes contextos, como no final da ditadura militar, quando ajudou a reintegrar exilados e presos políticos. Neste caso, a aprovação da anistia pode significar a tentativa de pacificação de um ambiente político polarizado. Entretanto, é importante considerar as consequências dessa decisão. Anistias, embora tragam alívio imediato, podem também gerar insatisfação entre aqueles que veem a medida como um incentivo à impunidade. A comemoração de Bolsonaro reflete uma vitória pessoal e política, mas a reação do público e da comunidade internacional ainda precisa ser avaliada. A decisão do Congresso pode influenciar futuras eleições e a percepção pública da justiça no país. A opinião pública está dividida entre aqueles que apoiam a medida como um passo necessário para a estabilidade e aqueles que criticam a decisão como um comprometimento dos princípios de justiça. Comparando com casos similares em outros países, é possível observar que anistias podem tanto fortalecer quanto enfraquecer governos, dependendo de como são implementadas e percebidas. Portanto, é essencial que a sociedade brasileira continue atenta aos desdobramentos dessa decisão e participe ativamente do debate sobre suas implicações. Então é isso, pessoal. Essa foi a notícia de hoje publicada pelo YouTube. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que ajuda muito o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. E eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, para entender completamente o significado da anistia aprovada pelo Congresso brasileiro. É essencial mergulhar no contexto histórico das anistias no Brasil e em outros países. A história brasileira nos oferece lições valiosas sobre o uso de anistias como instrumentos de pacificação e reconciliação. No final da ditadura militar, a Lei da Anistia de 1979 foi crucial para a transição para a democracia, permitindo o retorno de exilados políticos e a reintegração de presos políticos na sociedade. Essa medida foi vista como um passo necessário para superar um período de repressão e consolidar a democracia emergente. Entretanto, o debate sobre a injustiça
em relação aos crimes cometidos durante a ditadura permanece até hoje, mostrando que anistias podem deixar cicatrizes duradouras. Além do Brasil, anistias têm sido utilizadas em várias partes do mundo em momentos de transição política. Na África do Sul, por exemplo, o processo de anistia foi parte do mecanismo de justiça e reconciliação pós-apartheid, ajudando a nação a lidar com décadas de desigualdade racial e violência. No entanto, cada contexto apresenta suas particularidades, e enquanto alguns países conseguiram usar a anistia para promover a paz e a unidade, outros enfrentaram desafios significativos, onde a anistia foi percebida como um estímulo à cultura de impunidade. As consequências da aprovação desta recente anistia no Brasil podem ser profundas e variadas. No curto prazo, pode aliviar tensões políticas, oferecendo um caminho para a reconciliação entre facções opostas. Contudo, a longo prazo, existe o risco de que ela seja vista como um precedente perigoso, onde crimes políticos podem ser perdoados sem consequências, comprometendo o sistema de justiça e a confiança pública nas instituições democráticas. É possível que essa decisão influencie as futuras eleições, alterando a dinâmica política e o equilíbrio de poder no país. O impacto internacional não deve ser subestimado. A comunidade internacional, que observa de perto os desenvolvimentos políticos no Brasil, pode interpretar a anistia de diferentes maneiras. Alguns países podem ver isso como um movimento pragmático para estabilizar o país, enquanto outros podem criticar a medida como um desrespeito aos princípios de justiça e responsabilidade. A percepção global pode afetar a posição do Brasil nas negociações internacionais e sua reputação como uma democracia em desenvolvimento. Comparando com outros casos históricos de anistia, vemos um padrão emergente de que tais medidas são efetivas quando acompanhadas de um compromisso genuíno com reformas institucionais e iniciativas de reconciliação. Por exemplo, na Argentina, após a ditadura militar, as leis de anistia foram inicialmente introduzidas, mas mais tarde revogadas em favor de processos judiciais, levando a um fortalecimento do sistema de justiça. Este caso contrasta com o Brasil, onde a lei da anistia de 1979 permanece controversa e um ponto de discórdia entre defensores dos direitos humanos. Diferentes perspectivas dentro do Brasil refletem a complexidade da situação. Partidos políticos e movimentos sociais, bem como a mídia, têm opiniões divergentes sobre a anistia. Para alguns, ela representa um passo necessário para a estabilidade, oferecendo uma oportunidade de começar de novo e resolver disputas políticas de forma pacífica. Para outros, é um sinal de fraqueza política e uma traição aos princípios fundamentais de justiça e responsabilidade. Filosoficamente, a questão da anistia toca em temas profundos de justiça, perdão e reconciliação. Em uma sociedade democrática, é fundamental equilibrar a necessidade de paz e estabilidade com a demanda por justiça e responsabilidade. O perdão pode ser um caminho poderoso para a cura coletiva, mas quando oferecido sem responsabilidade, pode minar os próprios valores que sustenta uma sociedade justa. A anistia aprovada no Brasil levanta questões sobre até onde a sociedade está disposta a ir para alcançar a paz. E a que custo? Encerrando, a aprovação da anistia no Brasil é um evento marcante com implicações complexas e de longo alcance. Como em qualquer decisão política significativa, haverá vencedores e perdedores, e o verdadeiro impacto só será conhecido com o tempo. É crucial que a sociedade brasileira permaneça vigilante e engajada, participando ativamente do debate contínuo sobre justiça, responsabilidade e o caminho a seguir para uma nação mais unida e justa. O contexto histórico das anistias no Brasil começa com a primeira experiência significativa durante o período imperial, quando as anistias eram usadas como ferramentas de controle para pacificar rebeliões e revoltas locais. Essas medidas tinham o objetivo de consolidar o poder central e evitar o surgimento de novos conflitos. Durante o período republicano, as anistias continuaram a ser empregadas, mas com foco maior em questões políticas e ideológicas, especialmente durante os tempos de instabilidade e transição de regimes.
Na década de 1930, a Revolução de 1930 e a subsequente Era Vargas viram o uso de anistias para lidar com as tensões políticas internas. Posteriormente, após a deposição de Vargas, novas anistias foram concedidas para permitir a reintegração de opositores políticos. Esse padrão de uso de anistias como ferramenta de pacificação continuou ao longo do século XX, culminando com a Lei da Anistia de 1979. Cada uma dessas anistias refletem as complexidades e as divisões da sociedade brasileira, bem como as estratégias dos governantes para manter a ordem social e política. As consequências de uma anistia no cenário político contemporâneo devem ser analisadas sob a luz das lições do passado. A anistia pode, inicialmente, parecer um alívio para as tensões políticas, mas também pode criar uma sensação de desilusão entre aqueles que acreditam na responsabilidade e na justiça. A percepção de impunidade pode levar a uma erosão da confiança nas instituições públicas e no sistema judicial, perpetuando um ciclo vicioso de descrédito institucional. Internacionalmente, a anistia pode ser vista como um reflexo da capacidade do Brasil de lidar com suas próprias tensões internas. No entanto, a falta de consenso sobre sua implementação pode afetar negativamente a imagem do país no exterior, onde a observância dos direitos humanos e a aplicação da justiça são fundamentais para as relações diplomáticas e econômicas. As negociações e alianças internacionais podem ser influenciadas por como outros países percebem a seriedade do Brasil em relação ao cumprimento de seus compromissos democráticos e de justiça social. Comparando a situação com outros contextos internacionais, podemos citar o exemplo do Dailly, onde as anistias foram inicialmente concedidas após a ditadura de Pinochet, mas posteriormente revisadas para permitir julgamentos de crimes contra a humanidade. Essa experiência destaca a importância de um compromisso contínuo com a justiça e a verdade, mesmo quando se busca a reconciliação. Outro exemplo é o da Alemanha pós-reunificação, onde medidas de anistia foram acompanhadas de um processo rigoroso de busca pela verdade histórica e reconciliação. Diferentes opiniões sobre a anistia refletem a diversidade de pensamentos dentro da sociedade brasileira. Para muitos, é uma oportunidade de seguir em frente e curar feridas históricas, enquanto para outros, é uma forma de negar a justiça para as vítimas de atos políticos passados. Movimentos sociais e organizações de direitos humanos frequentemente advogam por uma abordagem mais equilibrada, que inclui elementos de justiça restaurativa para garantir que as vítimas sejam ouvidas e que os responsáveis sejam responsabilizados de alguma forma. A reflexão filosófica sobre a anistia nos leva a questionar os valores fundamentais que sustentam uma sociedade democrática. A justiça, a responsabilidade e o perdão são conceitos interligados, mas muitas vezes em tensão. O desafio é encontrar um equilíbrio que permita que a paz e a justiça coexistam, sem que uma enfraqueça a outra. A anistia, nesse sentido, pode ser vista como um teste para a maturidade democrática do Brasil. Um teste que requer uma profunda introspecção e um compromisso renovado com os valores democráticos. Em suma, a anistia aprovada no Brasil é um marco na história política do país, com ramificações que vão além do imediato. Ela nos convida a refletir sobre as lições do passado e as promessas do futuro. Cabe à sociedade brasileira, em toda a sua diversidade, decidir como essa história será contada e quais valores serão priorizados na construção de uma nação mais justa e unida. A participação ativa e informada no debate sobre a anistia é fundamental para garantir que as vozes de todos os segmentos da sociedade sejam ouvidas e respeitadas, moldando o futuro político e social do Brasil.